Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 8 de junho, mais uma semana iniciando com muitas aprendizagens, com muitas tarefas, com muitas brincadeiras, com muitas atividades. Então vamos lá, né, gente? Ó, vamos arregaçar a manga e trabalhar, certo? Hoje a nossa aula é a aula de português, aula queridinha da prof. Bom, a gente vai iniciar hoje a apostila número 2 de português. Olha que legal, gente. Já vencemos uma apostila inteirinha e agora vamos começar com a nossa apostila número 2, tá bom? Então a gente vai lá no iniciozinho dela trabalhar com o texto que se chama Palavras Aladas. Ele é um texto bem bacana de uma autora que gosta muito de fazer textos assim bem criativos, bem interessantes. Esse texto aqui é um texto da autora que se chama Marina Colasanti. Tem um pouquinho sobre a vida dela ali na página 5, sobre a vida, sobre a obra dela na página 5, com uma fotinho da Marina ali para vocês poderem dar uma olhadinha e saber como é que ela se parece. Bom, pessoal, esse texto aqui vai falar sobre a força das palavras, né? O capítulo todo vai falar sobre a força das palavras, mas aqui nesse texto diz assim, ó, lá no início: você já imaginou se as palavras que proferimos tivessem vida? E se de certa forma conseguíssemos controlá-las? Será que as palavras que nós estamos dizendo são palavras boas? Ou são palavras ruins, no geral, lá na vida da gente, né? Não é aula de humanidades, de filosofia, mas dá pra pensar, né, gente? Que tipo de palavra a gente tem proferido mais? Palavras boas ou palavras ruins? Palavras de motivação ou palavras que colocam as pessoas pra baixo, né? Então aqui nesse texto vai falar um pouquinho sobre a força das palavras, né? Olha quando diz aqui: quando dizemos um vocábulo, ou seja, uma palavra, não há como voltar atrás. Ele se vai como o vento. Do que será que vai falar nesse texto, né? Tá certo que aqui tem uma imagem de um rei, então já dá uma ideia, tá? Então vocês vão fazer a leitura desse texto, Palavras Aladas, leiam com bastante atenção. Como eu falei pra vocês, ele é um texto criativo, então a gente precisa colocar atenção na leitura, certo? Ele é longuinho, vai até aqui, finalzinho aqui da página 4, tá? Depois vocês vão realizar as atividades do dialogando, vocês vão responder essas 3 aqui no caderno desta vez, certo? E depois vão para os exercícios de fixação, que são vários, tá, gente? Do 4 até, ó, até o exercício número 13, certo? Depois que vocês fizerem essa parte aqui na apostila, eu propus para vocês a criação de uma nuvem de palavras. Como que vocês vão fazer isso? Deixei um link de um site ali para vocês, bem bacana. Vocês vão reler o texto, ou quando vocês estiverem lendo, vocês já vão fazer essa marcação, vão olhar quais são as palavras mais importantes, as palavras que são protagonistas aqui nesse texto, né? E aí vocês vão fazer a nuvem de palavras de vocês, levando em consideração as palavras que vocês vão escolher. Certo? Lá nesse site que eu coloquei para vocês, dá para escolher a cor, dá para escolher o tipo de letra, dá para escolher o jeitinho como as palavras se misturam, é bem legal, tá? Só não esqueçam que tem uma teclinha ali chamada menu, ali é onde vocês vão poder salvar a nuvem de vocês, a criação de vocês, porque depois às 4h30 no nosso Meet eu vou querer ver a nuvem de vocês. Vou mostrar a minha nuvem para vocês e vocês vão me mostrar as nuvens de vocês. Certo? Então vamos escolher as palavras mais importantes, mais interessantes ali do texto, aquelas que, né, fazem o texto ir andando, que dão sentido à história, e vamos fazer a nossa nuvem. Certo? Vocês fazem a de vocês aí e eu faço a minha aqui. E depois às 4h30 a gente vai compartilhar as nuvens. Certo? Beleza? Então essa é a nossa atividade de português. Pessoal, quero saber como é que tá a leitura lá da Poliana, né? Tem que ir andando a leitura daquele livro que eu sugeri para vocês, porque quarta-feira, na aula de humanidades, eu vou passar para vocês a primeira pequena tarefa relacionada com o livro, certo? Então as pessoas já têm que ter lido uma parte para poder resolver, tá bom? Então, 4h30 a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, certo, gente? Vejo vocês no nosso Meet, então, ó. Beijos e bom trabalho!